Fala turma, aqui é o professor André. Vamos prosseguir com mais uma aula de projetos. Espero que a galera esteja bem aí, né? Os futuros técnicos, né, desse meu Brasil. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre modelos de placas e circuitos eletrônicos, né? Então, na aula passada, né, eu falei muito de simbologia, né, que a simbologia era importante, né, para a leitura de esquemas, né? Então, hoje eu vou falar de modelo de placa. Na indústria eletrônica existem vários modelos de placas e circuitos eletrônicos variados, e cada placa, né, ela é fabricada para desempenhar alguma determinada função. Isso só foi possível, né, que desde o que da invenção lá do transistor, né, houve o que a evolução da tecnologia. Lembra que eu falei para vocês quando eu falo de história da eletrônica, que a história pode ser dividida o que antes da invenção do transistor e após a invenção do que do transistor, né? Então, hoje em dia os circuitos estão muito evoluídos. Na época quando eu fiz o curso técnico, até brinquei com vocês, né? Não sou tão velho em classe. As TVs eram de tubo. Hoje a TV é tudo fininha, né? De OLED, 4K, nessas tecnologias tudo aí. Tá? Então vocês estão vendo que a profissão de técnico é bacana porque ela está tendo bastante evolução tecnológica, tá? E é de extrema importância, né, o técnico saber o que analisar o modelo, o tipo de circuito, né? E isso aí, já compartilhando, né, a experiência, já foi solicitado que em entrevistas de emprego. Normalmente o cara que te entrevista é um cara da área, né, um engenheiro ou um técnico para testar seu conhecimento, né, para ver se o cara tem domínio do que das placas, né, para saber quem está contratando, lógico, né, turma? Isso aí é um método que as empresas utilizam, o que para filtrar os candidatos, né? Porque emprego tá difícil, né? Então você vê muita gente boa aí e que tá parada, né? Então você tem que se destacar, cara, tá? Então vamos lá. Continuando, né, que nem eu tinha falado para vocês, né, que o cara tem que saber o que? Identificar as placas, saber o que é o circuito, através do que? Do conhecimento técnico, né? E através disso que o cara vai te filtrar, o cara vai te selecionar ou não, vai te eliminar logo de cara, né? Então você precisa ter esse conhecimento, que nem eu até falo para vocês, ninguém é obrigado a saber toda a matéria, mas pelo menos os básicos você precisa saber, galera, tá? Então, a segunda parte, se você sabe identificar a placa, o cara também vai te jogar lá um esquema elétrico, que é um desenho. E lembra que eu falei para vocês de novo, das aulas passadas, simbologias, né, que são importantes, né, para você interpretar algum diagrama esquemático, né? Hoje em dia, o técnico trabalha com o quê? Com esquemas. Porque ele sabendo símbolos, ele consegue o quê? Interpretar o quê? Desenhos aqui do Brasil e do mundo inteiro. Porque os símbolos são linguagens o quê? Universais. Se você for lá para fora, e que nem eu sempre pego o exemplo, o resistor. O símbolo do resistor é igual aqui no Brasil, na China, no Paraguai, em qualquer lugar do mundo. Se o cara é da área e você fala, o cara te mostra um desenho, você vai saber que é o resistor. Ou também você vai para fora, também fala o idioma nativo, fala a língua, né? Mas você quer saber se tem Wi-Fi. Eu sei que todo mundo, se eu perguntar aí na sala aí, todo mundo sabe o símbolo do Wi-Fi, né? E sem precisar saber o idioma lá do cara, certo? Wi-Fi todo mundo sabe o símbolo, né? Então essas simbologias ajudam o quê? A vida do técnico, né? E a comunicação entre eles, né? Do técnicos, engenheiros e projetistas, tá? Que nem no caso da eletrônica, simbologias de componentes, lógico, porque se tem a placa, vai ter o que? Os componentes eletrônicos. Galera da eletrotécnica aí, ó. Eu peguei um exemplo de comandos elétricos. Então você vai ter lá o contator, o botão de pressão, relé térmico, né? Contato de selo, né? Então, se você tem o que? Um diagrama, é tudo por símbolo, né? O cara não vai ficar desenhando lá os componentes peça por peça, né? O pessoal da elétrica, né, eletricistas ou engenharia civil, né, simbologias de instalações elétricas, planta baixa. Então ele vai fazer a simbologia de uma casa lá, né, desculpa, um projeto de uma casa e vai colocar lá as simbologias, ponto de luz, tomadas, onde eu tenho que colocar o que é o interruptor, quadro de luz, né, conduítes, né, tudo que isso aí é o que simbologia, tá? Então, uma coisa anda do lado da outra. Esquemas elétricos, né, que é através de símbolos, e você saber identificar também uma placa, né, uma placa eletrônica, ou um comando elétrico, né, uma instalação elétrica.
Beleza, classe? Dúvidas? Espero que nenhuma, né? Só na hora da prova, né? Bom, vamos lá, pessoal. Se não tiver dúvidas, tá show de bola, hein? Então vamos lá. O primeiro exemplo de placa, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O primeiro é o mais conhecido por vocês, ó. É isso aqui, a gente fala que é o que? Um modelo de PCI. O pessoal que faz o que? Projetos tem comigo, né? Vocês ficam craques, né, em montar o que? Circuitos eletrônicos. A diferença é o quê? Que você fazia o que? O experimento lá no seu protoboard, né? Sua placa de matriz de contatos, né? Que é protótipo. Agora você consegue passar o quê? Tudo que você montava no seu protoboard para a placa de circuito impresso. Então essa técnica chama o quê? Confecção de PCI. Então, essa técnica aqui é o que eu ensino lá para vocês em projetos. Quem tem projetos comigo aprende a fazer essas placas bacanas aqui, tá? Então, essa técnica utiliza o que? Ó, que eu coloquei aqui, ó, confecção manual, sem utilizar o que? Aqueles maquinários industriais sofisticados. Então, normalmente é produzido o que? Artesanalmente, porque você faz a placa do começo até o fim e você faz o que? O desenho de trilhas aqui, ó, igual tá nessa figura aqui, ó. Esse circuito aqui é um projeto de um pisca-pisca e a foto, né, que sempre eu cito a fonte, né, que é importante, foi de um aluno que já fez o técnico eletrônica da turma eletrônica ELN30, né? Então é o projeto dele aqui, tá? Então tá vendo que aqui o processo é todo artesanal, manual. Então essa técnica aqui, essa placa, né, melhor dizendo, a gente fala que é uma placa PCI, uma placa de circuito impresso. Antes de passar para a placa número 2 aqui, lembrando que tudo isso aqui, esses conteúdos estão lá no portal de vocês, lá do EAD, tá? Então vamos lá. Placa 2 é o que? É uma placa de circuito industrial com tecnologia PTH. O que é PTH? Por pinagem, né? Por furação. Então essa aqui é uma placa convencional, ó. Que eu coloquei aqui é uma placa de geladeira, ó. Você imagina, que nem eu falei para vocês, a tecnologia está tão avançada que eu, particularmente, não imaginava que geladeira tem placa de circuito eletrônico. Para mim era só o motor, compressor, parte que gela. Agora, geladeira tem placa eletrônica, tem display, né, eletrônica digital, sensores, né? Então você tá vendo que tudo isso é graças à evolução da eletrônica e da eletrotécnica, tá, galera? Então aqui, ó, você tem a placa com componentes convencionais, ó. Então você tem aqui vários componentes, ó. E por que ela chama PTH? Porque esse PTH é por pinagem, né? Você precisa o que? Furar a placa para passar o que? Os terminais, certo? Então aqui, ó, você está vendo que é os componentes tradicionais. Quem fez projetos comigo, né, montou circuitinho também em protoboard, tá vendo que é componente tudo convencional, os tradicionais mesmo, tá? Então aqui, ó, só que é lógico que essa placa aqui, diferente lá da PCI, ela já tem um método industrializado com máquinas de solda especiais que fazem também o layout, né, o silk, né, tudo certinho, tá? Aqui não é tão artesanal. Agora vamos para a placa 3, galera. Então, cara, tem aqui uma placa modelo SMD, Surface Mount Device. Eita, não entendi nada. O professor André traduz aqui, tecla SAP, né? Ó, equipamentos com montagem em superfície, ó. Tá vendo que essa tecnologia aqui, ó, você não precisaria do que? Do perfurador de placa. Lembra que vocês falaram, pô, professor, não tem o perfurador de placa, preciso comprar aquela broca de 1 milímetro para fazer o projeto lá, correndo risco de perder a broca, né? Teve turma que perdeu umas 3 brocas lá, quebrou broca, né? E o pessoal deixou na mão, não conseguiu fazer o projeto, né? Então essa tecnologia aqui é por montagem em superfície, ó. Tá vendo isso aqui? Essas pastilhas, elas são o que? Microscópicas, tá? É que na imagem aqui, essa foto tá o que? Aumentada, tá? Essa foto aqui é uma placa do inalador, ó, que eu peguei só para pegar de exemplo lá, para mostrar para vocês que tem também esse tipo de placa. Então essa placa aqui, ó, ela é quem usa também esse tipo de placa, pessoal, é o telefone celular de vocês. Como vocês sabem, eu trabalhei muito tempo nessa área de telefonia celular, quando eu fiz o curso técnico, quando estava fazendo estágio, e soldava bastante isso aqui. Para fazer a soldagem disso aqui, ó, você utiliza o quê? Uma estação de ar quente, ou chamada máquina de retrabalho. Então eu usei isso aqui bastante, né? E estação de solda, para não danificar os componentes, para você dar o quê? Um acabamento melhor na solda. Então aqui eu tinha que usar até microscópio para fazer o que? A soldagem, tá? Então essa placa aqui é SMD. Tá? Então você está vendo que você não precisaria, no caso, de perfurar a placa para passar o componente. Tá? Então são componentes microscópicos. Eu lembro que
Para soldar isso aqui, você precisa ter habilidade. Eu lembro que quando eu estava treinando o pessoal lá, meus colegas para trabalhar lá comigo, lá, né? é, eu colocava o ar quente bem potente. Aí o que que acontecia? O pessoal saía varrendo a placa, né? Os componentes voavam. Porque você sopra um ar quente, só que se você não tiver o quê? O pulso firme, né? Você acaba varrendo a placa inteira. Imagine depois tentar montar isso aqui. É difícil, hein? Tá? Eita, nós, hein, galera? Não sei se saiu na gravação um barulho de moto aqui, né? Peço desculpas aí, que é fogo, né? Trabalhar home office e dá nisso aí, né? Estamos sujeitos a isso aí. Então, aqui, ó, último modelo de placa, né? É o placa com componentes mistos. O que que é mistos? Lembra que eu até brinquei com vocês quando vocês estudam lá a associação do resistor? O que que é uma associação mista? Misto é o quê? Tudo junto e misturado. Então, aqui, ó, nessa placa mista, ó, tá vendo que é uma união, uma placa industrializada, mas ela utiliza-se o quê? Da tecnologia o quê? SMD, com montagem em superfície, e PTH, por pinagem, por furação. Ó, tá vendo aqui, ó? Componente que você já conhece, ó. Então, ó, tá vendo que aqui precisa aqui fazer o que? O furo aqui, ó, para passar o componente, os terminais, né? Lembrando que os componentes têm terminais, não é perninha. Eu já vi muita gente, até na empresa lá, o cara fala, ó, só dessa perninha aqui não, mas porque ele não tem pé para sair andando, hein, galera? E por isso que eu até brigo com vocês aí, vamos utilizar o vocabulário técnico, né? Aqui, ó, pastilhas SMD, ó, SMD, SMD, ó, aqui, ó, SMD. Agora aqui, ó, tradicional com pinagem, né? Então você precisa fazer a furação, então isso aqui é um misto, né? Então utiliza-se das duas tecnologias. Vocês viram como tem bastante placas de modelos de circuitos? Então em entrevista o cara pergunta: "Ah, que é essa placa? Que é esses componentes aqui? Que tecnologia que é?" Então, entrevista você pode estar suscetível a esses tipos de pergunta, tá? Tá certo, galera? E para finalizar, para não deixar esse vídeo muito extenso, né? Uma tarefa aqui para vocês básica, né? Para vocês só para colocar lá no fórum. Lembrando que esse conteúdo, tudo a matéria que é de projetos, a matéria de projetos não tem caderno, não precisa abrir caderno não, hein, galera? Tá? Então, quando passar esses tempos aí de pandemia aí, né? Aí é totalmente prático, tá? Então vamos lá, ó. Identifique os componentes que você conhece das placas 1 e 2, que é a placa da PCI, né, da circuito impresso, e lá da geladeira, tá? Então essa tarefa, pessoal, é só para ver como é que está o nível do seu conhecimento, tá? Você não é obrigado a saber tudo, né? Porque, lógico, né, porque vocês ainda estão estudando, né, o eletrônica e eletrotécnica, né? Então vocês, lógico que vocês vão saber dos componentes até vocês se formarem, tá? É só para eu avaliar o nível de vocês, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Vou finalizar a aula por aqui, né? E lembrando que se tiver dúvida, pode me procurar lá no fórum, nas lives, por chat, e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa aí, tá? Código Morse. Então é isso aí, pessoal, tá bom? Uma boa aula para vocês e até a nossa próxima videoaula. Beleza? Então tá bom, pessoal.